Bom dia, queridos, que a graça do Senhor seja com você. Nós chegamos aqui de várias formas, mas seja qualquer forma que você tenha chegado, cansado, distraído, preocupado ou animado, seja do jeito que você estiver. Queria que você se colocasse diante do Pai, nós vamos nos colocar juntos, aguardando a sua palavra, o seu toque sobre nós, e eu quero te convidar para orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. O Senhor está sempre presente em todas as circunstâncias e nós clamamos por Ti. Age em nós, move em nós. E, ó Deus, te pedimos que o Teu Espírito Santo venha transformar todo o nosso coração e as nossas mentes. E, ó Deus, se há alguém aqui, Pai, triste, cansado, preocupado, seja do jeito que estiver, que ele se coloque diante de Ti. E haja, Deus, uma transformação de vidas nesta hora. Que nenhum de nós saia daqui do mesmo jeito, mas que sejamos completamente cheios do Teu Espírito Santo, tocados em todo o nosso ser pela Tua presença. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Você acredita que Jesus é o mesmo? Que Ele é o Senhor das nossas vidas e que os milagres que Ele operou no passado, Ele pode operar hoje, pode operar no futuro. Você acredita que Ele pode se mover em nós, transformando os nossos corações, as nossas mentes, as circunstâncias, curando, libertando? Você acredita nisso? Então adore comigo, vamos adorar juntos, porque Ele deseja transformar cada coração e cada vida aqui, em nome de Jesus. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de Tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de Tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Corações são Teus, vem com Teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Montes ainda se movem, montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de Tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm de Tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Corações são Teus, vem com Teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Nós estamos aqui, vem com Teu agir. Nós estamos aqui,
vem com teu agir. Corações são teus, vem com teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Eu queria que você continuasse meditando nesta música que é linda, mas não é linda só pela maneira que nós cantamos ou pela melodia, pelos acordes, mas ela fala de uma verdade sobre este tempo. Muitos esperam o mover de Deus, esperando que Ele dê presentes, bênçãos materiais. Muitos esperam sentir coisas sobrenaturais, mas o grande mover de Deus é a sua palavra sobre nós, quando ela é colocada sobre nós, e nada pode resisti-la. E se o Senhor disse, nada pode cair por terra, porque a sua palavra está selada nos céus, como está selada diante de nós, pelo seu próprio poder e pela sua presença, através da sua cruz. Louve o seu nome, porque nós não precisamos ouvir 1000 tipos de profecias, ainda que sejam bênçãos maravilhosas. Nós, no nosso quarto, podemos ouvir a voz do nosso Senhor através da sua palavra, que é viva, eficaz e poderosa, para transformar, para curar, para libertar, para trazer os mortos e eles reviverem e poderem exaltar o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Vem com o teu agir sobre nossas vidas. Aleluia! Louvado seja, exaltado o teu nome, porque nós cremos que o Senhor apenas fale e tudo vai acontecer. Se o Senhor disser, assim vai acontecer. Louve o seu nome, acredite no seu nome, porque nós não precisamos nada além do que a sua presença em nós. Aleluia, louve a Ele. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Corações são teus, vem com teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Nós estamos aqui, vem com teu agir. Corações são teus, vem com teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você já ouviu alguém dizer que é impossível que Deus o ame por causa dos seus pecados, da sua falta de capacidade? Creia que o Senhor nos ama mesmo. E não dá para a gente compreender. Nós não conseguimos entender. Mas tenha certeza que mesmo que eu e você não compreendamos, o amor do Senhor é sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel,
que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Yeshua, 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 glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 glória seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Declare o amor seu ao Senhor. Declare que Ele é grandioso, poderoso. Não existe outro Deus melhor do que o nosso Deus. Só o nosso Deus é Rei, poderoso que nos guarda. Aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu,
a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o vasto oceano me vem falar das obras de tuas mãos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com forte esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Que o Senhor te abençoe, que a sua vida seja cheia dessa grandeza do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, que manhã abençoada, tempo precioso na presença de Deus, quando nós cantamos a grandiosidade dEle. Que alegria podermos estar assim, adorando ao Senhor,
unidos, cantando louvores a Ele. Meu desejo é que seu coração esteja completamente derramado na presença de Deus nessa hora. Mas o desejo maior é o do próprio Deus, que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Derrame-se na presença dEle, viva para Ele, contemple a beleza do seu Criador nessa manhã que Ele te deu de presente, para que você pudesse se alegrar e se alegrar nele, com Ele, e viver para Ele. Deus tem grandes coisas a te revelar, Deus tem grandes coisas a cumprir na tua vida. Por isso, não desanime, siga em frente. Por isso, continue alegre. Você tem razão para isso. Por isso, você pode ter razão suficiente para a sua esperança. Ela é real. Jesus morreu e ressuscitou no seu lugar para que você pudesse ter vida. Vamos orar? Coloque diante do Senhor a sua vida, os seus pedidos. Se você está aí com a sua família, deem as mãos. Vamos clamar pela nossa vida, pelas famílias. Na próxima semana a gente vai estar voltando aos cultos presenciais com as restrições necessárias. Amanhã à noite a gente começa o nosso seminário de aprofundamento bíblico, doutrinário. Então, se inscreva se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Amanhã às 7h30 nós vamos fazer online, né? Mas tem vaga, aproveite, vamos estar juntos, aprendendo mais de Deus. Coloque-se diante do Senhor nessa hora e vamos clamar a Ele. Deus possa cuidar da tua vida. Na semana que vem você vai chegar aqui e também através das transmissões você vai ver isso. A igreja vai estar mais bonita, a gente está reformando tudo para a glória de Deus, assim como Davi preparou tudo com o mais apurado critério, tudo melhor. Vamos tentar fazer tudo melhor para Deus, mas também para todos nós. A igreja é nossa e é de Deus. Então você vai ver uma igreja mais bonita, pintadinha por dentro, e você vai ficar feliz com isso, eu creio. E vamos juntos nos alegrar no Senhor. Coloque diante do Senhor também as necessidades da nossa cidade, da nação, de todo o mundo. Fale com Deus a respeito de tudo isso. Vamos clamar ao Senhor, vamos orar. Hoje quem vai estar pregando vai ser um grande amigo, Felipe Cherene. Ele já está aqui e vai falar direto ao teu coração. Vai falar porque Deus vai falar através dele. Então abre o teu coração para ouvir essa mensagem preciosa. Juntos nós vamos ouvir aqui e vamos ser tremendamente edificados. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, pela igreja. Obrigado pela paz que invade o nosso coração, pela alegria do Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu essa manhã preciosa para que nós adorássemos o Senhor juntos, unidos como igreja. E eu quero pedir nessa hora, Senhor Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os aniversariantes dessa semana. Pedimos ao Senhor por cada um deles. Pedimos ao Senhor pelas famílias. Pedimos ao Senhor pelas famílias enlutadas. Alguns irmãos perderam parentes. Outras pessoas que nós não conhecemos estão sofrendo dores terríveis. A Nailza e a Nailma perderam um primo. Abençoe a vida dessa família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cuide de cada um deles. Essa semana também nós perdemos no nosso meio aqui o Emoildes. Todos estamos tristes, mas alegres ao mesmo tempo, porque ele está com o Senhor. Pedimos pelas famílias, pela família do Emoildes, Senhor Deus. Pedimos pela igreja. Pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor cuide da nossa nação, cuide da nossa cidade. Ó Deus, traga de fato a cura desse vírus que nós estamos assim já nos nossos limites, mas o Senhor conhece nosso coração e sabe até onde nós podemos ir. Seja feita a tua vontade, Senhor.
Abençoe aqueles que estão trabalhando diretamente nos hospitais. Cuide, proteja, guarde. Abençoe a tua igreja, Senhor Deus. Agora quero colocar diante do Senhor também os dízimos, as ofertas, consagrando, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, e é tudo teu, é tudo para o louvor da tua glória, Senhor. Colocamos diante do Senhor as famílias com dificuldades de emprego, aqueles que estão, Senhor Deus, necessitados de cura física, emocional, espiritual. Traga salvação para o teu povo. Abençoa, Senhor, a nossa vida, e muito obrigado por essa manhã. Mais uma vez eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Queria demonstrar minha alegria de estar mais um dia com os irmãos nessa igreja querida, convite do pastor Charles e da Cíntia. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Xerene, sou casado com Nayara, somos membros da Segunda Igreja Batista de Campos, pastor Adonias e Aline. Nós estamos felizes de estar mais um dia com os irmãos aqui. Eu queria já começar te perguntando, já desde o início, se você tem procurado sustentar o seu relacionamento com o Senhor. Você tem procurado investir nisso? Porque o que nós vamos conversar um pouco agora é das propostas que Faraó fez para Moisés sobre liberdade. Antes de Moisés sair com o povo do Egito, ele recebeu algumas propostas de liberdade e ele rejeitou todas elas. Ele recebeu pelo menos 4 propostas de se ver livre. Você se lembra que o povo entrou no Egito, o povo de Israel, quando José foi levado preso, foi vendido pelos irmãos, foi levado preso. Lá ele foi trabalhar com Potifar, ele foi preso, depois ele teve sonhos e ele foi liberto, ele passou a trabalhar no Egito, Deus fez ele prosperar e ele trouxe a família para dentro do Egito porque todos estavam passando fome. E por José ter grande influência no Egito, eles passaram a morar ali. E assim foi, a família de José passou a morar num lugar de bonança, um lugar bem cuidados, enquanto o resto dos povos estrangeiros eram tratados de forma mais intensa, com trabalhos mais forçados. Só que quando José morreu e o faraó da época morreu, o outro faraó veio governar sobre o Egito, ele não conhecia a história de José, não conhecia como o povo de Israel foi parar ali, como o povo de Israel cresceu tanto, e ele começou a tratar o povo de Israel de qualquer maneira. O povo de Israel passou a ser como qualquer um, e eles passaram a ter que trabalhar muito para poder comer. Eles passaram a trabalhar de forma intensa, e cada vez mais eles cresciam e arrumavam uma forma de ganhar o seu pão, ganhar o seu dia a dia de trabalho. O faraó mais apertava o seu dia, mais eles tinham que trabalhar com menos recursos, sofrer mais. Algumas pessoas nasceram ali no Egito, algumas pessoas foram criadas ali, nunca puderam ver um dia diferente fora do Egito, nunca puderam experimentar uma vida que não fosse uma vida presa no Egito, uma vida que tivesse liberdade de sair por onde quisesse, se encontrar com parentes, com familiares. Era uma vida dentro exclusivamente prisioneira do Egito. Era uma vida em que gerações e gerações foram sendo formadas ali. As crianças foram nascendo, foram crescendo ali, não conhecia outro mundo, não conhecia outra vida senão ser escravo,
trabalhar, suar, viver uma vida indigna, uma vida que Deus não separou para que eles tivessem. E foi aí, diante dessa realidade, que aparece Moisés. E Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que saia do Egito, chame o meu povo para sair do Egito, liberte o meu povo, tire meu povo do Egito. E Moisés vai falar com o Faraó, e o Faraó rejeita de primeiro. Só que no meio dessas trocas de conversa entre Faraó e Moisés, Faraó faz 4 propostas para Moisés. Faraó faz propostas de liberdade. A primeira proposta que Faraó faz para Moisés, nós podemos ver em Êxodo, capítulo 8, versículo 25, diz assim: chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Irmão, de pronto você pode perceber que Moisés, ele não pediu um tempo para Faraó para poder responder essa pergunta. Ele não disse: vou ali consultar ao Senhor e já volto para responder. Na verdade, Moisés já tinha algo no coração que já era suficiente para responder essa proposta negativa de Faraó. Moisés disse: não posso, eu não posso adorar a Deus aqui nessa terra, porque eu preciso sair do Egito, eu preciso deixar os costumes do Egito, eu preciso abandonar o Egito, eu preciso tirar o Egito de mim para servir a Deus. Irmão, eu preciso começar pensando com você nesse dia. Nós não podemos adorar a Deus ainda carregado de nossos costumes do mundo. Nós não podemos adorar o Senhor ainda com as nossas amarras mundanas ou carnais. Nós não podemos entrar nessa negociação. Não podemos entender que Deus vai aceitar isso como se fosse normal. Nós precisamos rejeitar isso na nossa vida, como Moisés fez. Não, eu preciso sair desse lugar. O primeiro passo é sair do mundo. A primeira proposta que nós precisamos rejeitar é: eu não posso adorar a Deus na vida que eu estou. Eu não posso adorar a Deus no lugar que eu estou e continuar aqui. Eu preciso sim entender que Deus quer mais do que isso. Eu preciso entender que a mensagem que Deus me disse é: saia do Egito. A segunda proposta que Faraó fez a Moisés está no capítulo 8 ainda, versículo 28, diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus lá no deserto, sim, somente que saindo não vades muito longe. Ah, Moisés, vocês podem ir sim, dessa vez eu vou deixar vocês saírem do Egito, mas não vão longe, vão até certo ponto, e de lá vocês ficam adorando o Deus de vocês. Ah, irmãos, essa era a proposta, era uma armadilha de Faraó, porque se adorar até certo ponto e ficar não tão longe, era a ideia de ir até certo lugar com a intenção de, quem sabe você volta, quem sabe você decide voltar, quem sabe eu decido ir lá buscar você, quem sabe você ainda deseja ter algum tipo de relacionamento, algum tipo de ligação. Essa era a questão de Faraó. Faraó queria deixar Moisés ir, mas deixar ele amarrado. Ele vai, mas ele ainda está aqui perto. Ele vai, mas a qualquer momento eu puxo ele de volta. Irmão, eu queria dizer para você, não existe uma vida oscilante em Deus, em que eu e você vamos em direção ao Senhor, mas vamos até certo ponto, até o ponto da sua conveniência, até o ponto onde nos interessa, até o ponto onde algo satisfaça a nossa vontade e ali a gente se dê por satisfeito. Não existe essa vida rasa em Deus, existe uma vida profunda. Eu e minha esposa estávamos certo dia na praia e um exemplo me chama muita atenção, com aquela cena que uma pessoa estava entrando para tomar banho na praia, e uma praia onde as ondas eram mais fortes, e a pessoa colocou os pés na beira da água, na entrada da água, e aquela região onde ficam as arrebentações das ondas, onde ficam aquelas valetas, é o lugar mais intenso do mar, é ali onde tudo era mais intenso para as ondas se arrebentarem no mesmo lugar. E eu atravessei aquelas ondas,
E comecei a chamar a pessoa, uma conhecida nossa. E eu disse: venha para o mais fundo, venha para o mais profundo, venha mais adiante, porque aí é justamente onde as ondas vão bater em você. Mas ela, com medo, ficou ali: não posso, não consigo. E eu chamei: não, venha para cá, porque aqui não tem onda, as ondas não arrebentam aqui no mais profundo. Ela continua ali no raso. De repente veio uma onda e bateu naquela pessoa e jogou ela no chão, e ela foi em diante ali na areia. Foi difícil, porque não existe vida no raso. Não existe eu pisar na beira da água com os pés e achar que eu estou entrando na água. Ali é onde eu estou metade com o pé na areia, metade dentro d'água. Isso não é entrar, não é mergulhar. Eu preciso ir um pouco além desse raso. Não existe vida rasa em Deus. Não existe vida mais ou menos em Deus. Talvez você já tenha escutado alguém dizer assim: você está fazendo dieta? E a pessoa diz assim: mais ou menos. De segunda a quinta eu faço, mas sexta, sábado, domingo eu faço tudo diferente. A pessoa não fez a dieta. Você já viu alguém que tem vontade de parar de fumar e você pergunta para ela: você conseguiu parar de fumar? E ela diz: mais ou menos. Eu fumo às vezes no trabalho, no meio da semana, quando os amigos ainda estão fumando, mas quando eu chego em casa, com a minha família, eu me esforço e eu não fumo. Então você não parou, né? A pessoa não parou. Não existe um parar mais ou menos. Você pergunta para alguém: você é honesto? E a pessoa diz: mais ou menos. Eu, quando estou com a minha família me ajuda, mas no trabalho, às vezes, eu passo um cheque sem fundo. Às vezes, no trabalho, quando alguém deixa alguma coisa ali, eu pego sem falar com ninguém. Não existe um mais ou menos honesto. Quando alguém pergunta para um amigo: você é fiel à sua esposa? E a pessoa diz: mais ou menos. Não existe mais ou menos fiel. A pessoa diz: eu sou fiel uns 2 meses do ano, mas chega num mês que eu às vezes não sou, aí fico mais 4 meses fiel e depois 1 mês eu não sou. Então não é fiel. Porque não existe mais ou menos fiel, não existe vida mais ou menos com Deus. Era essa armadilha que o faraó estava fazendo com Moisés. Moisés, você vá, mas vá mais ou menos. Vá até certo ponto, vai e volte, vai, não passe dali. Não existe vida rasa com Deus. Se é para nós irmos, se é o Senhor que está nos chamando, é para a gente ir sem limites. É para a gente ir mais profundo. É para a gente ir mais longe. É para a gente ir sem olhar para trás. Irmãos, esse desejo de ir longe com Deus é algo que tem que estar de forma intensa na nossa vida. Nós não temos que ir como o faraó nos propôs através dessa reflexão que propôs a Moisés, dele ir fazer um culto e voltar. Vá lá, Moisés, vá até certo ponto, entregue esse culto que você tem que entregar ao Senhor e volte. Entregue e fique por ali. Nós não precisamos entregar um culto como se fosse uma coisa para Deus. Nossa vida precisa ser o culto. Nós não temos que ir lá e adorar a Deus, entregar a nossa música e fazer uma música bonita e cantar aquela música bonita como nós gostamos de fazer. É bonito. Mas Deus quer mesmo que a nossa vida seja uma música. Deus não quer que a gente esteja com os nossos instrumentos bem afinados para o nosso deleite, para que a gente, nesse entendimento, faça o melhor para Ele, porque o belo tem que ser para Ele, como que se a gente tivesse que fazer essas coisas para Deus. Não é só afinar os instrumentos. Deus quer que a nossa vida esteja afinada com Ele, ajustada. Deus quer que a nossa vida seja vivida nele. No final das contas, a gente entende que não é o que você faz que Deus quer. Deus quer você. O que Deus quer é você. Por isso não tem como você viver mais ou menos com Deus. Não tem como você ir só até certo ponto. Não tem como viver no raso.
não tem como se entregar até aonde te convém. Nós precisamos ir longe. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Vá longe, vá ao máximo que você puder, vá com toda a intensidade que você puder, vá até onde os seus olhos não alcançam o seu olhar para trás, porque não há limites quando a gente se direciona em direção ao nosso Senhor, porque é Ele que nos conduz numa vida de relacionamento com Ele, porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, porque nós não sabemos onde nós chegamos quando nós caminhamos em direção a Ele. Não são os nossos pés que calculam a distância que nós vamos andar. Quando a gente entra no mar, nós vamos afundando e chega a certo ponto que você não sente mais o chão, você não tem como mais medir mais a altura que você está do nível de cima da água até a profundidade. Você simplesmente vai, chega um certo ponto que você não mede mais a profundidade, simplesmente você vai. Deixa o Espírito Santo te levar longe. O A.W. Tozer escreveu um livro muito interessante, Em Busca de Deus. Ele escreveu esse livro num trem. Ele disse que ele entrou num trem e começou a escrever esse livro Em Busca de Deus. Ele não conseguiu parar de escrever, ele não conseguiu parar de registrar aquilo que estava no coração dele, porque o desejo de Deus dele não cessava. Ele não vivia uma vida no raso, ele vivia em busca de Deus. A terceira proposta de Faraó para Moisés, e que Moisés rejeitou, está no versículo 11 do capítulo 10, diz assim: Moisés, não há de ser assim, ide somente vocês homens, e servi ao Senhor. Vá somente você, Moisés, você e seus amigos que vão preparar esse culto, que vão preparar uma festa no deserto, que vão servir e adorar o Senhor. Vão somente vocês e preparem esse grande culto. Ah, mas Moisés respondeu de pronto. Moisés não consultou uma enciclopédia e nem consultou o Senhor e nem consultou mais ninguém, porque já existia uma vida dentro dele. Ele já sabia o que Deus queria, ele já conhecia o Senhor, ele já sabia que isso era uma armadilha, isso já era uma forma de roubar a vida de Deus nele. E ele disse: não, eu não posso sair daqui e deixar a minha família, porque eu não tenho duas vidas. Eu não tenho uma vida de servir no altar e uma vida em casa. Eu não tenho duas vidas. Eu não tenho uma vida na igreja e uma vida na rua. Eu não tenho uma vida com os amigos e outra na família. Eu não tenho uma vida no casamento e uma vida no trabalho. Eu não tenho duas vidas, eu tenho uma vida. Se eu for adorar a Deus, se eu for em busca de Deus, se eu for servir a Deus, se eu for obedecer a Deus naquela direção, eu preciso levar tudo que envolve a minha vida. Eu não posso ter duas vidas, eu tenho que viver uma vida integral. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo. Tudo que envolve a nossa vida, irmão, precisa ser Cristo. Tudo que faz parte da sua vida precisa ter a presença de Deus, porque para mim o viver é Cristo. O que faz parte da sua vida? Faz parte da sua vida acordar e trabalhar. Nesse percurso, da sua casa ao trabalho, você encontra com pessoas, e nesse percurso você precisa viver Cristo. Quando você chega ao trabalho, lá você se depara com seus amigos e você vai transparecer o seu caráter com as pessoas, elas vão ver quem você realmente é, e ali você vai ter que viver Cristo. E quando você acabar de trabalhar e você estiver voltando para casa, na sua volta para casa, você vai encontrar com pessoas e ali você vai precisar viver Cristo. E quando você chegar em casa, sua esposa, sua família, eles vão te receber, e a forma como eles vão te receber e a forma como você vai reagir, você também vai viver Cristo ali. E no final de semana, quando você for encontrar com seus outros amigos, quando você for à igreja, você também vai viver Cristo. Quando você for na padaria, você vai viver Cristo. Quando você for no mecânico, você vai viver Cristo. De forma que todo o seu viver
precisa ser Cristo, porque para mim o viver é Cristo. Para mim, o meu viver se chama Nayara, minha esposa, o meu viver se chama o mecânico do meu carro, se chama Adalberto, o meu chefe no trabalho se chama André. Para mim, o viver Cristo se chama Antônio, meu vizinho. Para mim, o viver Cristo se chama Leopoldo, que é o meu pai. Para mim, o viver Cristo se chama Rodrigo, que é o meu irmão. Se chama José, que é o outro vizinho. Se chama o dono da padaria. Para mim, o viver é Cristo. São todas essas questões que envolvem a minha vida. Não existe duas vidas. Não existe duas vidas de Felipe. Existe uma vida. E essa vida, por completo, de forma integral, que nós apresentamos ao Senhor. Sabe qual é a armadilha? A armadilha é você chegar diante do Senhor com a sua vida reprovada. Você se lembra da mulher samaritana, lá de João capítulo 4, quando chega lá no poço de Jacó e se encontra com Jesus, e Jesus começa a conversar com ela, e ela realmente começa a entender que aquele era o Messias que havia de vir, e eles começam a conversar sobre a realidade das Escrituras, e de repente, muito carinhosamente, Jesus toca num assunto específico da vida dela e diz: onde está o seu marido? E de repente aquela mulher quase que desconversa. Agora ela puxa outro assunto em cima desse, porque Jesus carinhosamente, ele não iria tratar aquela mulher num ponto só e abandonar aquela mulher numa realidade só única. Jesus quer nos abençoar de forma completa, integral. Jesus tratou de um assunto da realidade do Messias, mas Jesus foi lá na família dela, na história de vida, de relacionamento, de casamento, de casa, do dia a dia, das emoções, das prisões, das angústias. Jesus foi lá dentro daquela pequena realidade, pensou aquela verdade e trouxe à tona, para que aquela mulher pudesse experimentar uma vida integral, porque ela poderia algum dia se apresentar diante de Deus com um assunto mal resolvido e relembrar daquele assunto como se sentindo reprovada. Você se lembra de Jó? Jó se apresentou diante de Deus. Você percebe que a questão não é só chegar na presença de Deus. Você percebeu que a questão é chegar na presença de Deus aprovado, como Paulo disse a Timóteo: procura, Timóteo, apresentar-se como obreiro aprovado. Se apresentar diante de Deus ainda não é tudo. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus aprovados e ter uma vida dúbia, uma vida dividida, uma vida onde nós mascaramos ou escondemos alguns detalhes da nossa vida, é não ter uma vida integral. E isso é uma acusação em prato cheio para o diabo, para o mundo, uma tentação para a nossa carne, para nós nos aproximarmos de Deus com vida reprovada, e isso trazer acusação sobre a nossa vida, e a gente se sentir acusado e dar um passo atrás em relação ao nosso relacionamento com Deus. Irmão, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não se esqueça do restante desse versículo, porque são de todas as nossas acusações e da nossa vida dupla que Ele quer nos purificar. Uma vida integral. Por isso Moisés disse: não, entre receber a minha liberdade aparente e viver uma vida reprovada diante de Deus, eu não posso. Eu vou ficar aqui, porque eu não posso chegar diante de Deus e ter uma vida intocável, uma área da minha vida intocável. Em nome de Jesus. A quarta proposta de Faraó para Moisés está no versículo 24 do capítulo 10. Diz assim: então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Moisés, coração de homem que conhece a Deus. Faraó, não posso sair daqui sem o rebanho, sem o gado, sem as ovelhas, porque isso é oferta
ao Senhor. Quando nós chegarmos lá no deserto e nós sairmos do Egito, levando as nossas famílias, as crianças, não indo só no raso, mas indo no profundo, quando eu me encontrar com o Senhor e disser, Senhor, estou aqui, e eu olhar para as minhas mãos, elas não podem estar vazias, porque eu sei que essa prática desse exercício em ofertar o que tenho, o que produzo, o que sou, o que faço, é um exercício para o meu coração, me dizendo, eu não estou preso a nada, eu não estou preso ao que eu faço, eu não estou preso ao que eu produzo, eu não estou preso ao que eu tenho, porque no dar ao Senhor, eu me liberto das coisas, no ofertar, eu aprendo que tudo é dele, no devolver, eu aprendo que foi ele que me deu, no retribuir, no ofertar, no dar, eu confirmo no meu coração, de que eu não teria nada se não fosse ele. Irmão, é esse ofertar, é estar com as mãos sempre com algo para dar ao Senhor, com algo na vida para ofertar, com esse entendimento de entrega, ter uma vida de entrega constante que me faz entender que eu estou me desarraigando desse mundo, eu estou me soltando, eu estou me livrando, o Senhor está me soltando desse chão, dessa terra, para que meu coração tenha liberdade de se relacionar com Ele. O que Faraó estava fazendo? Faraó estava provocando uma armadilha, Faraó estava maquinando algo para deixar Moisés reprovado, de forma que ele estivesse sempre preso. Moisés estaria sempre com o coração preso às coisas. Moisés se apresentaria diante do Senhor e o seu relacionamento diante de Deus estaria limitado. Seria um relacionamento pautado simplesmente na intelectualidade, no entendimento. Não haveria movimento, não haveria o se relacionar com Deus em prática, não haveria relacionamento com Deus nesse dar e receber, em retribuir, em se propor, em usar a própria vida em direção ao Senhor. Eu queria concluir com você, firmando um propósito com você nessa semana. Eu queria te dizer que evangelho não é puro raciocínio. Eu queria concluir com você no entendimento, chamando você para um desafio, se você me permitir, nessa semana, para que você transforme o que você entendeu em uma ação, porque o evangelho não é como o gnosticismo, não é como os gnósticos também entendem, que você chega num nível de conhecimento, que você se eleva num tipo de entendimento e você vai alcançando um tipo de divindade, tratando alguns códigos da vida, em que essa classe, essa vertente de seguidores, eles acham que tem alguns tipos de códigos que te levam a essa vida superior. O evangelho não é feito de códigos, o evangelho é vida. O evangelho também não é entendido como os budistas entendem, que você entra num nível de meditação, que você se eleva espiritualmente, e você chega a um tipo de elevação espiritual tal, que você está agora em outro patamar espiritual. Não. O evangelho não é essencialmente meditação, não é só cognitivo, não é só racional, não é só teoria. Evangelho é vida, é movimento. Como disse o apóstolo Paulo, porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque para ser filho, só para ser filho, entenda, houve muito poder de Deus. Porque a todos quantos o receberam, lembre-se disso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Para você ser feito filho, para você receber essa adoção de filho, essa restauração do pecado, receber essa adoção de filho, houve o poder de Deus. E quanto poder? Todo o poder de Deus, para que você fosse refeito filho, pudesse desfrutar de um ambiente de filho, se relacionar como filho, e é como filho de Deus que nós somos movidos por Deus. O Espírito Santo nos move porque somos filhos, e porque nos movemos, a nossa vida parte para uma ação em relação às verdades do reino. Por isso, eu gostaria que você
encerrasse comigo essa mensagem, tentando se lembrar algo da sua vida, em que você pudesse empregar uma resposta em ação, que você saísse simplesmente do seu bom entendimento, que você não terminasse essa mensagem aqui dizendo que bela mensagem, ou que interessante essa reflexão, ou que você dissesse, olha, como eu nunca pensei nesse ponto. Irmão, isso não é suficiente, isso não vai te levar a mais um passo em direção a Deus. Esse entendimento precisa gerar vida no seu coração. Como os discípulos estavam voltando para Emaús e no meio do caminho, Jesus se aproximou deles e eles responderam para Jesus: não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Você percebe que naquela caminhada Jesus não tentou explicar nada, Jesus não decifrou nenhum código, Jesus não ficou preocupado em fazer com que eles entendessem algo profundo, com que eles entrassem num nível de reflexão, de meditação, que eles alcançassem um tipo de iluminação no entendimento. Você percebeu que o que aconteceu foi uma vida dentro deles? Você percebeu que o Evangelho é vida? Se lembra quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Lembra-se quando o apóstolo Paulo disse que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? O Evangelho é vida. Meu desejo é que o Espírito Santo te incomode, aperte o seu coração como apertou os discípulos de Emaús, e Ele te faça lembrar, com esse aperto carinhoso do Espírito Santo, te faça lembrar de algo na sua vida, que Ele pince algo na sua vida que está lá esquecido, e que você produza ação, para que isso gere vida, para que isso gere poder de Deus, para que isso gere movimento, para que a vida seja realinhada. É se movimentando no Espírito que a nossa vida é alinhada. Não se importe, não calcule. Nossos movimentos em Deus não são calculados por nós, porque o vento sopra onde quer e não sabes para onde vai. O Espírito Santo nos leva a lugares que às vezes nós não entendemos, mas nós não podemos permanecer no mesmo lugar. Não permita que a sua vida fique blindada pelo seu entendimento. Não permita que você entenda que até aqui está bom. Não existe vida rasa em Deus. Não existe vida mais ou menos em Deus. Existe vida profunda. Moisés, não permito que você vá longe. Não, Faraó, eu não aceito essa proposta. Eu não aceito, irmãos. Nós não podemos aceitar essa mentira do mundo, essa mentira do diabo, porque nós precisamos ter uma vida em profundidade com as verdades do nosso Deus. Eu quero orar com você, mas eu gostaria que você firmasse esse propósito no seu coração. Amanhã, se levante, ore, Senhor, coloque no meu coração algo que me dê movimento. Coloque no meu coração uma verdade, em que eu aplique essa verdade e que eu traga movimento do Teu Espírito na minha vida, que produza mudança, que gere outras realidades, que me faça aprender, que me faça dar mais um passo, que me faça caminhar mais um pouco em direção a Ti. Me tira, Senhor, da minha razão pura, me tire simplesmente dos meus conceitos, me tire simplesmente do meu raciocínio lógico e me leva, Senhor, a uma realidade que vá além de mim. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, querido. Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, te peço que o Senhor tome nossa vida nessa hora. Ó Deus, e que o Senhor nos permita, Senhor, viver uma vida além do raso. Nos permita, Senhor, nos desprender das mentiras do mundo que nos amarram, nos impedem de ir um pouco mais além. Ó Deus, nos permita, Senhor, sair das realidades mundanas que nos aprisionam. Não nos deixe, Senhor, agarrados com as questões do mundo. Não nos deixe, Senhor, agarrado com as nossas velhas questões. Ó Deus, com nossos velhos princípios, velhos costumes. Ó Deus, que nós muitas vezes não percebemos, que acostumamos com ele, mas nos permita entender a realidade que Moisés nos ensinou com a sua vida. Ó Deus, precisamos sair, ó Deus, de tudo que significa mundo.
precisamos abandonar, ó Deus, e nos permita, nos ajude, Senhor, nos leve nessa direção. Ó Deus, nos permita sim também, Senhor, ter uma vida integral na Tua presença. Ó Deus, se é a nossa família que faz parte da nossa vida, ó Deus, nos permita ter uma vida só contigo, com a nossa família. Ó Deus, se o nosso casamento faz parte da nossa vida, se o viver também a nossa família, nos permita viver, ó Deus, na nossa casa, no nosso casamento, também contigo. Não nos permita, ó Deus, ter outra vida além da vida que vivemos em Ti, porque para nós o viver é Cristo, e tudo que desejamos viver, ó Deus, é uma vida em integralidade contigo, Senhor. Ó Deus, não nos permita, ó Deus, esquecer, ó Deus, de manter nossas mãos cheias, ó Deus, do que temos para Te dar, para Te ofertar, do que somos, do que fazemos, ó Deus, do que vivenciamos. Nos permita, ó Deus, ter esse apanhado de tudo que somos, ó Deus, e estarmos em constante movimento, Te entregando, Senhor, Te dando, ó Deus, Te ofertando, para que essa prática nos ensine que tudo Te pertence, para que essa prática, ó Deus, em Te dar, em Te ofertar, ó Deus, em devolver, nos mantenha o nosso coração entendido e firmado na verdade de que, ó Deus, se não fora o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, ó Deus, nós não teríamos o que temos. Se não fosse o Senhor, não teríamos a saúde, os amigos, ó Deus, os irmãos, a nossa salvação, a transformação do Teu Espírito, ó Deus, a Tua palavra, as Tuas verdades em nós, a nossa alegria, nossa força, nossa disposição, ó Deus, nossa casa, nossos pais, ó Deus, nossa voz, nosso respirar, Senhor. Ó Deus, nós entendemos que sem Ti nada poderíamos fazer. Ó Deus, nos mantenha nesse movimento de estar com mãos que ofertam a todo tempo. Ó Deus, nos mantenha, ó Deus, desejando a Tua presença mais do que tudo na nossa vida. Nos mantenha, Senhor, Te desejando mais do que qualquer coisa, porque para mim o viver é Cristo, e a vida que agora vivemos, não vivemos mais na carne, mas nós vivemos, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de ação, tenha uma semana de vida, que o Evangelho produza vida, que você decida, ponha metas, e que o Espírito Santo te ajude a pôr em prática essas metas, e que o Evangelho seja mais do que pensamento, seja verdade e vida. Deus te abençoe. Um abraço.